Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode aprender a ser bem-sucedido na vida. Poder posicional é o poder da posição que você ocupa. Certo. A pessoa é general no exército. Ela chega lá, todo mundo presta continência para ela. Chegou o general, toca uma música, etc. e tal. E todo mundo presta continência. Mas é domingo de manhã. Esse indivíduo está de bermuda, camiseta, chinelo. Ele vai até a banca de jornal comprar um jornal. Ninguém sabe quem ele é. Aquele poder posicional dele não existe. Entendi. Ele agora vai ter ou não o poder pessoal. Se ele tiver esse poder que nós estamos ensinando aqui, na hora que ele abrir a boca, ele se manifesta. Esse poder pessoal ninguém tira de você. Então você imagina, o cara é piloto de avião, ele é comandante, ele manda no avião a vida inteira, ele trabalha 30 anos mandando no avião. Um dia, ele fez 55 anos, ele tem que parar, ele não tem mais avião para mandar. Pronto, eu tirei dele todo o poder posicional. Se ele tiver poder pessoal, ele continua. Se ele não tiver, ele infarta e morre. Então eles pegaram pessoas que aposentaram com 55, e você pode aposentar com 60, e tem pessoas que preferem até os 60 pilotando avião. E fizeram um estudo e mostraram que aqueles que aposentavam com 55, nesses 5 anos, e os outros continuaram trabalhando, morreram 3 vezes mais. Porque tiraram do sujeito, é como se tivesse castrado ele. Tiraram o poder posicional dele e não sobrou, ele não aprendeu o poder pessoal, porque ele ficava, era só ele entrar no avião como comandante, ele mandava, ele não precisava de nada. Não tem nada errado em você ter um poder posicional, mas você tem que desenvolver o seu poder pessoal, porque o poder posicional você pode perder ele a qualquer momento. Agora, o pessoal não. Eu posso sair daqui para a China, eu levo ele comigo. Entendi. Eu posso ir para Nova York, eu levo ele comigo. Na hora que eu abrir a boca, ele se manifesta. Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. Concorda? Não tem aquela Coralina que aos 76 anos de idade virou escritora? Ela não sabia que ela era escritora até os 76 anos, quando ela lançou o primeiro livro. Tem um pintor que ele vai descobrir aos 80 anos que ele sabe pintar. Mas se ele sabe pintar, mas ele não sabe que sabe, é como se não soubesse. Então, quando você descobre algo que você pode fazer, é um renascimento, é um rebirthing. Você, poxa, finalmente eu descobri. Eu ensino as pessoas a levar para perto na hora que ela vai dormir, ela leva um copo d'água e ela faz a chamada técnica do copo d'água. Ela pergunta assim, ó, porque assim, o nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. E tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos, em média, 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. 1/3 da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto que isso vai alavancar a sua vida. Então eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite, como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no criado mudo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Às vezes você está tomando café da manhã, às vezes você está dirigindo para o trabalho, de repente a ideia vem. Então eu ensino as pessoas a descobrir qual é a finalidade de vida. Qual é a sua finalidade de vida? Para que você nasceu? Fazendo essa técnica, eu descobri transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Isso veio da minha cabeça, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu fiz isso, sei lá, uns 20, 30 dias seguidos, e de repente eu estava tomando café da manhã e isso desceu. Quer dizer, o meu cérebro, o meu inconsciente respondeu. Quando eu passo a trabalhar
Primeiro você deixa de trabalhar, porque não é trabalho mais. Quando você está na sua missão de vida, você está de férias. Você não sente que você está trabalhando. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. É muito simples, você pergunta para uma pessoa assim, qual o melhor dia da semana? A pessoa falar que é sexta-feira, essa pessoa não está coerente com a sua finalidade de vida. Porque a pessoa que está coerente com a finalidade de vida, ela quer começar de novo. Aí você fala assim, mas vai mudar o quê? Eu falo, muda tudo. Você que está aí me assistindo, você está interessado num joguinho que tem uma bolinha, que eu jogo para aí, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Eu jogo para você, você joga para mim. Está começando a ficar chato, não tá? E se eu chamar esse jogo de tênis? Ah, mudou, né? Aquela bolinha que vai para lá, para cá, enquanto eu estou falando dela para lá e para cá, ela não tem muito valor para você. Mas na hora que eu chamei de tênis, tem milhões de dólares por trás, tem um marketing por trás, mudou tudo. E é a mesma bolinha indo para lá e para cá, mas agora não é bolinha mais, é tênis. Quando você descobre a sua finalidade de vida, acontece isso. Uma coisa que parecia corriqueira, de repente ela tem um significado totalmente diferente. E realmente, primeiro, você para de envelhecer, sua saúde fica muito boa, obrigado. Você nunca mais vai ter problema financeiro na sua vida, desaparece do seu universo físico. E você começa a contribuir para a humanidade, que é o que está todo mundo aqui. São dois motivadores que você tem. Um é evitar sofrimento, o outro é procurar prazer. Tá. Então, tem pessoa que faz as coisas com medo de uma coisa ruim acontecer. Ele está evitando o sofrimento. Certo. Tem pessoa que, ao contrário, ela faz para procurar o prazer. 60% das pessoas no mundo operam a motivação no sentido de evitar sofrimento. E 40% operam no sentido de procurar prazer. Então, vamos exemplificar isso. Eu tenho o João e o Pedro, são dois funcionários que trabalham comigo. Certo. E eu sou o chefe deles. E o João, eu descobri que ele evita sofrimento. Não dá para explicar aqui, porque senão ele demoraria muito tempo. E o Pedro, eu descobri que ele procura prazer. E eu vou fazer um projeto junto com o João e junto com o Pedro. Só eu chamo o João na minha sala e digo assim, ô João, eu, você e o Pedro vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de ruim com a gente se esse projeto não der certo. Blá, 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 blá. Aí eu chamo o Pedro. O Pedro já é motivado por procurar prazer. Eu digo, ô Pedro, você, o João e eu vamos fazer um projeto juntos. Deixa eu falar para você o que vai acontecer de bom se nós fizermos um projeto bem feito. Olha que interessante. Eu motivei para fugir do sofrimento. Do chicote. E o outro eu mostrei a cenoura. Um é motivado pela cenoura e o outro é motivado pela chicote. Nós somos animais de hábitos. Se você filmar alguém, você vai ver que ele senta na mesa para tomar o café da manhã, ele encosta a xícara nos lábios 19 vezes. Exemplo. Amanhã vai ser 19. É mais ou menos igual. Ele sai, ele para nos mesmos semáforos, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele entra no piloto automático. Isso ajuda em grande parte, porque você não precisa ficar pensando em nada. Tá? Mas, por outro lado, como o mundo hoje é rápido, nós vivemos num mundo que se caracteriza por ser muito rápido, um mundo muito instável, né? Com a mudança constante. Então, nós precisamos estar constantemente, eu digo, nós temos que mudar para permanecer. Esse é o slogan que eu uso. Se no mundo que você vive hoje, um mundo complexo, veloz e incerto, eu digo que o mundo de hoje se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumentou. A velocidade aumentou. Você está aí na internet, hoje é a velocidade da internet. E a incerteza, de repente, uma coisa que você não imaginava vai acontecer. Né? Então, a incerteza é constante. Então, esse negócio de fazer planejamento, antes as empresas faziam planejamento para um ano, a curto, a médio e a longo prazo. Hoje não existe mais a longo prazo. De repente o dólar subiu. E aí todo o planejamento que você fez para o ano, com o dólar a um preço e agora está muito mais alto,
aquilo não tem significado nenhum. Eu tenho que estar sempre criando e ajustando, criando e ajustando, criando e ajustando, o tempo todo. Nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. São os 3 Cs do conforto. Conveniente, confortável e conhecido. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Então, quando eu dava o curso de sintonia, eu fazia assim, a pessoa só podia ir se ela estivesse disposta a compartilhar o quarto com alguém. Você imagina, eu quero um quarto sozinho, isso não tem. Você vai ter que compartilhar com alguém, faz parte da dinâmica. Quer dizer, mas tem muitos anos que eu não faço isso, você vai fazer. Eu tirava a pessoa do conforto. Ao invés de eu ir até 11 horas da noite, eu ia até as 3 da madrugada. E as grandes transformações ocorriam depois da meia-noite, onde o cérebro direito está atuando ainda e o cérebro esquerdo está cansado. Então a mente crítica está ali. Quando ela cansa, eu faço os grandes breakthroughs. Então, quando toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido, você não tem as grandes transformações, elas não ocorrem. Existe hoje uma disciplina nas faculdades de medicina, infelizmente não chegou ao Brasil, que se chama psico, neuro, endócrino e imunologia. Então, tudo está ligado. O meu psiquismo vai interferir no meu sistema imunológico. E o meu psiquismo é comandado pelo meu pensamento. E o meu pensamento é nada mais, nada menos, é um fenômeno eletroquímico, mas nada mais, nada menos o modo como eu converso comigo mesmo. Qual é o meu self-talk? Como é que eu cuido de mim? Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo, eu estaria criticando a mim mesmo. Qual a relação que você tem com essa voz? E isso, às vezes, a pessoa está notando pela primeira vez. Ela está tão no automático, um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta, no momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela, cancela, cancela e substitui aquilo por um positivo. Tem gente que não consegue se comunicar com si mesmo, entendeu? O self-talk, o diálogo interno está comprometido. Isso repercute diretamente no sistema imune. E o sistema imune é a espinha dorsal da nossa fisiologia. Por que 10 pessoas entram numa sala, 2 gripam e 8 não tem nada? O vírus estava lá para todo mundo, porque aqueles 8 tinham um sistema imune mais resistente. Por que tem gente que come a mesma coisa numa família, um pega câncer, outro não? O componente psicológico é muito importante. Isso está mais do que publicado hoje, tá? A mulher perde o marido e 2 anos depois tem câncer de mama. Certo. Ou separa do esposo e 2 anos depois tem câncer de mama. Aí, sempre a gente pergunta assim, ó, quando você vê um paciente com câncer, você pergunta assim, o que aconteceu com você emocionalmente nos últimos 2 anos? Você, perdi um filho. Aconteceu sempre alguma coisa, entendeu? Que contribui. Pode ser até que se tivesse tudo certinho, aquilo seria só um baque. Certo. Mas quando combina, a causa do câncer é multifatorial. Certo. E uma delas é a que contribui, é o modo como você se comunica com você mesmo. O Sir Francis Bacon, o grande Sir Francis Bacon, ele dizia o seguinte, conhecimento é poder. Eu não concordo com ele. Eu acho que conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só passa a ter poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir. Você deve conhecer gente intelectual que está no botequim filosofando, e que o cunhado tem que prestar o dinheiro para pagar o aluguel. Certo. Mas ele está lá filosofando no botequim. Ele tem a parte intelectual, mas ele não transformou isso em ação. Só acontece coisa no mundo quando algo acontece, algo se move. É muito bonito você ter uma intelectualidade, mas se a intelectualidade é só intelectualidade, você vai me desculpar o termo, na minha opinião é masturbação mental. Porque não se realiza. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu penso,
Qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer? Enquanto não entrar o verbo fazer na jogada, é conversa fiada. Então a pessoa tem que aprender a ter ação. E a maioria, infelizmente, não tem. Ela fica planejando, e ela está esperando o medo passar. Então eu digo assim, quer ver? Você imagine que você subiu num trampolim muito alto e lá de cima você olha lá embaixo a piscina. E você vai pular, aí você olha a altura, você fica com medo, dá um frio no estômago. Você dá uns passos para trás, parou o medo. Você volta, o medo volta. Ou você pula com medo ou você não pula. Tá? Coragem não é pular sem medo. Coragem é pular apesar do medo. O soldado que vai na guerra e não tem medo nenhum, ele não é corajoso. Corajoso é aquele que está com medo e vai. Então, na vida é a mesma coisa. Tem muita gente, talvez você possa ser um deles, que está esperando o medo passar. O medo não vai passar. Cada vez o medo te domina mais. O segredo que você tem que aprender é pular com medo. Você leva o medo com você. Porque senão eu fico esperando o resultado da cura. Eu vou pedir a Deus para me curar. Eu tenho que fazer a minha parte, pô. Você imaginou? Deus recebe pedido toda hora, pô. A verdadeira oração não é pedir, é agradecer, porque tudo que a gente precisa, Deus já deu pra gente, pô. O cara se levantava todo dia, rezava, Deus, deixa eu ganhar na loteria, Deus. Deus, deixa eu ganhar na loteria. Deus, deixa eu ganhar na loteria. Um dia Deus perdeu a esportiva, gritou lá de cima, pelo menos compra o bilhete. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde na palma das suas mãos.